Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas para a palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Num tempo de profundo silêncio, crianças, também vocês, no silêncio do nosso coração, peçamos ao Espírito Santo que nos ajude a compreender essa palavra, que não desperdicemos nada do que essa palavra hoje oferece para a nossa salvação. Supliquemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, nós estamos, neste ano, acompanhando cada domingo o Evangelho de Marcos, que domingo que vem encerramos a leitura deste Evangelho. Nós estamos hoje no capítulo 12, versículo 38 a 44. Esta cena aqui, ela acontece no intervalo entre aquilo que nós vimos domingo passado. Jesus com uma grande multidão vindo lá do norte da Galileia, com uma multidão atrás dele, os apóstolos, os discípulos indo para Jerusalém. Todos os anos, por ocasião da Páscoa, Jesus fazia esse percurso. Este ano, ele está fazendo o percurso de uma maneira diferente, porque é o 3º ano que ele sobe como mestre dos apóstolos,
com os apóstolos que o acompanham há 3 anos. E ele avisou 3 vezes ao longo dessa viagem, lá da Galileia até a chegada de Jerusalém, ele avisou por 3 vezes, chegando em Jerusalém, ele seria perseguido, rejeitado, morto e ressuscitaria. Domingo passado, nós estávamos com ele em Jericó, a última encruzilhada no Vale do Jordão, para subir o monte até chegar ao Monte Sião, onde está construída a capital Jerusalém, e no topo do Monte Sião, a grande planície do templo. Hoje, essa cena que acabamos de ouvir, ela acontece depois do Domingo de Ramos. Então, domingo passado a gente estava em Jericó, Jesus continuou a viagem, entrou em Jerusalém, Domingo de Ramos, aquele alvoroço todo, e esta cena situa entre segunda-feira, terça, quarta da Semana Santa. São os últimos ensinamentos de Jesus. Hoje, domingo que vem, temos os últimos ensinamentos de Jesus. Claro, esses últimos ensinamentos são uma espécie de testamento. Última conversa que eu tive com ele antes dele morrer e subir para o céu. Então isso fica como testamento para a vida inteira. Nós não podemos desperdiçar nada, nunca da palavra. Mas hoje, domingo que vem, tem um peso mais forte. E hoje, nós temos, na primeira leitura, no Salmo e no Evangelho, uma figura tipo, um modelo, um protótipo com o qual Jesus vai se identificar. Vamos lá? No Evangelho? Tomem comigo. Número 9 do seu folheto. Pai e mãe, pega esse texto com as crianças. Terminando a missa hoje, leve esse texto para casa. A primeira leitura é muito bonita para dar catequese para as crianças. O Evangelho nem se fala. O Salmo, a segunda leitura, depois leve para casa e reze essa semana essa palavra com as crianças. Mas vamos fazer um esforço, criançada, para a gente não desperdiçar o que vem agora. Vamos lá? Jesus está, portanto, dentro da cidade de Jerusalém. Cidade de Jerusalém é uma cidade relativamente pequena, com uma grande muralha que a cerca. E lá dentro acontece isso aqui. Vamos lá? Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão. Então, Jesus está dentro de Jerusalém, da cidade. Daqui um pouco ele vai estar dentro do templo. Estava com uma grande multidão, não era qualquer coisa. Você entrar dentro de Jerusalém com uma grande multidão causaria um impacto enorme. Porque as ruas são estreitíssimas. Não tem ambiente para multidão lá, assim. E Jesus está com uma grande multidão. E ele, claro, põe-se a ensinar a grande multidão. Quem trabalha na educação sabe que quando a gente fala com multidão, a gente não recorre a imagens ou uma linguagem muito abstrata. A gente precisa de coisa concreta, objetiva, não é? Exemplos muito, de preferência, visíveis. Você parte de coisa que você visualiza, que fica muito mais forte. Então, o ensinamento, o conteúdo do ensino de Jesus com a multidão, ele vai recorrer a uma cena que ele está assistindo com a multidão. Vamos ver? Leia. O conteúdo do ensino é: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes.
Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Eles receberão A pior condenação. Quem era esse grupo? Jesus está lá em Jerusalém, em algum espremido das esquinas, provavelmente, a multidão apinhada, e toda hora subia um bloco e descia um bloco, indo e voltando para o templo. Os doutores da lei, você olha aí, o doutor da lei, está a lei com L maiúsculo, não está? Os doutores da lei é um grupo, um tipo de fiscal da religião. Para ser doutor da lei, tinha que ser pessoa com um nível de instrução, tinha que ser homem, bem-sucedido, perfeito fisicamente, puro na genealogia, filho de pai e mãe judeu. Para ser doutor da lei, tinha que saber a Bíblia de cor, mas tinha que saber, sobretudo, os 5 primeiros livros da lei, chamado de Pentateuco, ou livro da lei, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, e com o resto do Antigo Testamento, eles catalogaram 613 versículos da lei. Os fariseus ensinavam, eram os catequistas que ensinavam a lei de Deus, e os doutores da lei eram uma espécie de fiscais da lei, ou fiscais da religião. Tudo o que acontecia a um que se dizia professar a fé no Deus da Bíblia, qualquer encrenca, qualquer confusão na família, no trabalho, com o vizinho, chamavam o doutor da lei para fazer o julgamento. E o doutor da lei era também fiscal do templo, do comportamento dos sacerdotes, de todo mundo, dos fariseus. Eles gozavam de um prestígio, um privilégio. E Jesus, a multidão está na frente de Jesus, provavelmente passa esse grupo, esse bloco indo para o templo, e vem um outro bloco voltando do templo, e Jesus fala, está vendo essa turma? Multidão no Evangelho, tem uma expressão que os evangelistas, o Evangelho foi escrito em grego, na maioria das vezes, eles escrevem a expressão laos. Laos, em grego no Evangelho, significa literalmente amontoado humano. Mais ou menos aquela marcha maluca que está indo para os Estados Unidos, de gente de 4, 5 países, todo mundo junto. É amontoado humano sem pátria, sem família, sem religião, sem identidade, sem nada. É um amontoado. Jesus, a multidão empolgada atrás de Jesus, entrou em Jerusalém aclamando Jesus, Rei, bendito que vem, hosana ao filho de Davi. Agora Jesus aponta para os mestres da lei e fala, toma cuidado com essa turma. Essa turma é a elite da religião, mas essa turma é perigosa. Tome cuidado. Gostam de andar com roupas vistosas, ser cumprimentados nas praças públicas, dos primeiros lugares nas sinagogas, dos melhores lugares nos banquetes, e gostam de visitar a casa das viúvas, e fingindo fazer longas orações, devora a casa da viúva. O que significa isso? A viúva, na Bíblia, ou a viúva, para muitos povos, mas particularmente para o povo da Bíblia, tem na Bíblia, no livro do Levítico, a lei do levirato. Levirato vem de levir, que é o mesmo que cunhado. Eu caso, morro, aí os meus 5 irmãos vão lá pegar os meus bens. Se eu não deixo nenhum filho de maior, meus irmãos vão lá e pegam os meus bens. E o irmão mais velho meu pega a viúva minha e leva para ele como um bem.
Porque a mulher não podia ter propriedade. A mulher era considerada uma propriedade do homem. A mulher não podia ter bens. Ela não poderia ter identidade própria de liberdade. Jesus fala que eles gostam de devorar as casas das viúvas, porque são mestres da lei. A viúva ficou viúva, eles iam lá para estudar a palavra de Deus e dizer para ela, dar o conselho para ela. Iam convencendo a viúva e a viúva ia doando tudo para eles. Dá isso para a religião, doa isso, doa isso. O que significa isso hoje? Aquele tipo de religião em que os pregadores da religião se enriquecem aproveitando da desgraça alheia, da doença, dos problemas na família. Existe isso hoje em dia? Muito ou pouco? Cuidado. Jesus está recomendando a gente a tomar cuidado com os aproveitadores das situações de fragilidade. Cuidado. Cuidado com uma fé que entra na sua casa na hora da sua fragilidade e que, aproveitando da sua fragilidade, te arranca. Te devora os seus bens porque não se interessa por você, mas se interessa pelos seus bens. Jesus fala que esse grupo, que é a elite da religião judaica, vai receber o pior tipo de condenação. Pode pegar pesado? Pode? Deixa eu molhar a goela, porque é muito pesado. O que a palavra de Deus faz de pergunta para mim primeiro, mas para cada um que está aqui. Você pode se imaginar hoje no caminho do templo, como os doutores da lei. Você vindo para o templo. O que é que Jesus comentaria sobre você com as pessoas pelas quais você passou vindo para a igreja hoje? Que tipo de avaliação Jesus faz de mim e de você hoje? Para Jesus, que tipo de gente religiosa nós somos? Jesus recomendaria as pessoas a tomar cuidado comigo e com você? Desculpe, não caiamos na loucura de nós balançarmos a cabeça e dizer, não sou desse não. Criemos coragem. Por mais difícil que nos pareça, criemos coragem para perguntar a Jesus, o que é que o Senhor pensa de mim? Porque ninguém comumente, sobretudo se é mestre da lei, aceita ser avaliado. A gente tem sempre uma opinião mais elevada sobre a gente mesmo. E tem sempre uma opinião de rebaixamento do outro. Com o outro a gente sempre pesa a mão para baixo e para a gente sempre eleva. Seria importante que nós permitíssemos que Jesus fizesse hoje, para mim e para você, essa avaliação. Que Jesus, o Senhor fala de mim na minha vida de fé. Eu estou no grupo dos que vão receber a pior condenação. A minha fé é baseada na fachada externa. Daqui um pouco a gente volta a isso. Agora Jesus passa, dentro de Jerusalém, ele passa para frente. Ele entra no templo. Jerusalém está sobre o Monte Sião. Uma grande muralha no topo do monte. E ainda dentro da cidade tem uma parte ainda mais elevada, que é a esplanada do templo, que na medida que o templo foi crescendo, foram fazendo grandes muralhas e levantando aterro, ampliando a esplanada do templo. Jesus agora entra para dentro da esplanada do templo e vem uma segunda cena. Tomem comigo, vamos lá. Versículo 41. Vamos. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas,
e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Então, de novo, como mestre, como bom ensinador, para a multidão sempre ensinar a partir de exemplos concretos. Como quem não quer nada, ele entra no templo, senta como mestre, atitude de mestre, perto do cofre. E as multidões entravam para depositar suas moedas no cofre. Continua. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Repita, muitos ricos depositavam Grandes quantias. Agora vem a cena que contrasta, que é importante demais pegar o que vem. Vejamos. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. O contraste entre os muitos ricos que depositavam grandes quantias e uma pobre viúva que deposita 2 moedas que não valiam quase nada. Pregador popular, como Jesus, precisa sempre dessas imagens impactantes para formar a consciência das massas. Não é fácil. Precisa de impacto da imagem, do contraste. A viúva deposita 2 moedas que não valiam quase nada. E Jesus agora faz uma avaliação das doações. Dos muitos ricos depositando grandes quantias e da pobre viúva depositando quase nada. Leiamos. Versículo 42. Jesus chamou os discípulos e disse: Brada a igreja. Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os doutores que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Todos deram do que tinham de sobra. E ela ofereceu aquilo que possuía para viver. Vem uma imagem agora muito forte. Uma coisa muito curiosa, que não está na Bíblia, que a gente precisa estudar, mergulhar nos textos para achar. O Templo de Jerusalém, construído sobre a esplanada, o aterro do topo da montanha do Monte Sião. Tem o Muro das Lamentações, que é o muro gigantesco do antigo templo, foi destruído. Lá em cima só tem a esplanada. Lá embaixo, por baixo, você entra para dentro do muro e tem as galerias com todos os departamentos de serviço. Em cima acontecia o culto e embaixo todas as galerias dos departamentos de serviço do templo. Aqui é bom para a gente ensinar isso. As pessoas chegavam no templo, na beira dessa grande muralha, tinham o cofre, ou os cofres, para as ofertas. Esses cofres não era qualquer coisa, não. Esses cofres, eles eram feitos em formato de funil, grandiosos, um grande funil, como uma taxa de cobre dessas nossas dos engenhos antigos, enorme. O bico do funil descia, você passava na beira do muro, estava aquele grande copo do funil, e o bico do funil descia em forma de espiral, e as ofertas caíam para as salas e galerias que tinham lá embaixo, onde as equipes ficavam trabalhando, contando o dinheiro e encaminhando. Mas aí tem uma coisa curiosa. Esse funil, ele era feito de metal que tinha um som, uma ressonância muito forte, do tipo bronze, de mistura de metais.
Por quê? Porque isso aguçava as massas, estimulava as massas a ofertar. Você pode imaginar, naquela esplanada gigantesca, aquele funil aberto enorme, muitos ricos depositavam grandes quantias, vinha lá da Galileia, muitos pais de família, com seus 10 filhos, 15 filhos, cada um trazia suas ofertas, e o pai chegava, cada filho ficava de frente a um cofre, com uma grande quantidade de moeda. E o pai dava o sinal 1, 2, 3 e todos jogavam uma moeda. Aquilo provocava um som que ecoava na esplanada do templo inteiro. Parava todo mundo para ouvir aquele espetáculo do barulho da oferta. Você pode imaginar o espetáculo da oferta e pode imaginar também a pobreza da ausência de espetáculo nessa pobre viúva, depositando 2 moedas que não valiam quase nada. Nós sabemos pela norma de organização das moedas, que quanto menor o valor da moeda, mais barato é o material de que ela é feita, não é? Nossa de 5 centavos é um latãozinho pobre. Se cair 5 centavos ou R$1, a de R$1 faz um barulhão, não é isso? Então você pode imaginar que, e é aqui o segredo, o cofre das esmolas era o serviço de caridade do templo. O dinheiro que era colocado ali, tinha a equipe do templo que destinava a ocupar-se em fazer a caridade com os pobres. Os muito ricos depositavam uma enorme quantia e criaram uma forma de fazer espetáculo com a oferta que ofereciam. Parava o templo com o som da oferta. Aquela pobre viúva que nem identidade tinha, com 2 moedas que não valiam quase nada, tudo o que precisava para viver, chegou no templo, fez a sua oração, agradeceu a Deus e falou: Deus me ama tanto, eu sou tão querida por Deus, não posso ir embora sem ajudar quem precisa mais do que eu. Pega tudo que possui e vai lá e ainda joga 2 moedas que não valem quase nada. Pergunta segunda. Extremamente desagradável essa pergunta que vem agora. Na verdade, nós temos 4 tipos de viúva nas leituras de hoje. Na primeira leitura, a viúva de Sarepta, uma viúva pagã, que está pegando 2 paus de lenha para fazer o último lanche e esperar a morte junto com o filho, não é? A viúva, aquela viúva fatalista, aquela viúva que todo mundo que passa, ela conta a desgraça da vida dela e vive contando a desgraça da vida dela, esperando a morte com o filho. O profeta Elias, servo de Deus e mendigo, pede-lhe. E ela fala: pela vida do meu Senhor, estou preparando um lanche para esperar a morte, você vem pedir o que eu tenho? O profeta, ela não sabe que quem lhe pede é aquele que veio lhe trazer a fartura. Fala: não, arruma um pão para mim, um copo com água, depois faz um lanche para o seu filho, a vasilha não vai esvaziar. E acontece que eles comem muito tempo. Aquela é a viúva fatalista. No Salmo, tem outro tipo de viúva, a viúva confiante no Senhor. É o Senhor quem ampara o estrangeiro, quem ampara a viúva e o órfão. Outro tipo de viúva. A viúva que experimenta o Senhor ampará-la. Agora, enquanto cantava o Salmo, eu me emocionei, porque eu me recordei de tantas viúvas que são mulheres que na fragilidade do mundo, no machismo da nossa sociedade, numa sociedade machista, violenta, preconceituosa, misógina como a nossa, mas de viúvas que são verdadeiros esteios de solidez na fé. É a viúva que experimenta o amparo do Senhor. Ela não fica contando, como a de Sarepta, a tragédia. E aqui no Evangelho, nós temos 2 tipos de viúva.
A viúva que se deixa ser devorada pelos mestres da lei. Que está na fraqueza, tudo que todo mundo falar para ela, ela vai. Ela cede. Tudo que todo mundo dizer para ela, ela e submete. É a fragilidade de novo. Mas nessa pobre viúva que oferece as 2 moedas que não valem quase nada, está a figura tipo que Jesus olha para ela e se identifica com ela. E diz para os discípulos: a oferta que eu vou fazer na cruz é como a oferta dessa pobre viúva. Eu vou virar um lixo, uma escória, escarrado, cuspido, xingado, maltratado, mas eu vou oferecer a vocês 2 pobres moedas. O meu sangue que eu derramar vai ser a bebida de salvação de vocês na Eucaristia. O meu corpo marcado de ferida vai ser o meu corpo, pão vivo e verdadeiro para alimentar vocês na fé. Dê uma salva de palmas para Jesus, minha gente. Por favor. Não é bonito? Não é bonito? Pergunta dificílima de engolir, de digerir. Que tipo de gente você é no ofertar da sua vida no mundo? Pelo amor de Deus, quase todos os pregadores que eu conheço usam esse texto para fazer campanha do dízimo e aumentar a oferta na igreja. Pelo amor de Deus, não interprete esse texto como ferramenta para melhorar o dízimo da igreja. Não. Aplique esse texto não no jeito e no tanto que você doa na igreja. Aplique esse exemplo da viúva na sua vida. No seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na relação sua com a economia, com a política, com o mundo, com o caos que está o Brasil. Aplique esse texto na sua vida e pergunte o seguinte: como é que eu tenho oferecido o que Deus me deu para o mundo ser melhor? Eu conheço, e você também seguramente conhece, pais, mães, que trabalham tanto, perdem a saúde para dar o melhor para os filhos. Todo domingo, os meninos e meninas comem o que existe de melhor no mercado. Mas a hora que senta para tomar a refeição é uma tortura lá em casa. Porque o pai dá conta de comprar, de perder a saúde para dar o melhor para o filho. Mas quando é hora de sentar para comer junto, ele não dá conta de se dar. Ele não dá conta de ser ele a oferta. Essa é a novidade de Jesus. Jesus não dá coisa, ele se oferece. E nós precisamos aprender com esse modelo de oferenda. Dar-se é mais do que dar o bolso. É mais do que perder a saúde e dizer para o filho: eu perdi minha saúde dando o melhor para vocês. Isso existe? Quantos filhos de pais que deram de verdade o melhor material? E a gente pergunta: mas eu conheço seu pai, sua mãe, tudo que fizeram por você, porque você não sabe o inferno que era lá em casa na hora da refeição, da convivência. Domingo passado, uma mãe ali na porta da igreja disse: padre, eu não sei se eu e meu marido somos normais, mas nós colocamos uma regra lá em casa. A gente nunca chama os meninos para comer. Geralmente eles ficam brincando na varanda, no jardim, e a gente prepara o almoço. Quando o almoço está pronto, eu e ele começamos a cantar. E os meninos vêm correndo para o almoço. Mas eu fiquei tão marcado por essa cena,
Pensa o imaginário de uma criança, na velhice dela, recordar um pai e uma mãe que trabalha muito, e é um casal que trabalha muito, que dá o melhor de si. Mas um pai e mãe que ainda prepara comida e que atrai os meninos, os filhos, para a refeição, cantando. Tem gente que doa, e doa muito, muito, como os muitos ricos que doavam enorme quantidade. Mas o preço que cobra pelo muito que doa não compensa. Não se assustem com o que eu vou falar. Mesmo nós padres, tem gente que ajuda na igreja e ajuda mesmo, e ajuda muito, mas o preço que cobra para que as coisas fiquem do jeito que ela acha que deve ser, não está escrito. Isso existe? Eu fico vendo, estou caminhando mais de 20 anos de padre, mas eu fico vendo os jovens sacerdotes, o que eles contam das provações, das humilhações que escutam, dos doadores das coisas de igreja que põem coleira no pescoço do padre e diz: isso aqui nós é que construímos, vem cá, faz do jeito que nós queremos. Nós fazemos isso na política, na economia, na religião, no casamento, nós fazemos isso em tudo, nós pagamos. Se tem uma coisa que o poder do dinheiro tirou de nós, foi a liberdade que a viúva, só ela e Jesus experimentam. O dinheiro tirou de nós isso. Com o dinheiro a gente compra tudo, mas com o dinheiro a gente não compra a liberdade de filha e filho de Deus. E por isso, às vezes temos até o melhor do padrão do consumismo, mas espiritualmente vivemos um ambiente de fel. Irmã, irmão, hoje é dia de você voltar-se para o Senhor e você desejar ser a oferta de amor a Ele. Hoje é dia de você olhar para a cruz e dizer a Jesus: Senhor, dá-me a mansidão e a humildade daquela viúva. Eu quero doar tudo que eu tenho para viver, para minha família, no meu casamento, para os meus filhos, mas eu quero que essa doação transforme a minha família, o meu trabalho, a minha igreja, o meu mundo no melhor lugar do mundo, Senhor. Essa aqui é a melhor medida para doar-se. As 2 moedinhas que ele ofereceu na cruz, o seu corpo e seu sangue. Não vá embora hoje sem receber essa oferta de Jesus para você. Mas não deixe de fazer de você uma oferta de amor a Jesus. Às vezes, você até tem lutado e dado muito, mas você não se dá. Sobretudo no casamento, na família, nas relações. Você não se doa. Incline a sua cabeça. Incline a sua cabeça. Feche os olhos. Peça ao Senhor para renovar em você e no seu coração uma mentalidade nova, um vigor novo na sua fé. Peça ao Senhor para devolver a você a graça de doar-se, de dar-se, como dom de amor, de perdão, de diálogo, de respeito, de paciência, de humildade, de mansidão. Fale com Ele. Cura-me, Senhor, com teu Espírito.